Bandeirantes de rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Nesta terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Eu sou Heitor Fredo. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica e também com a coordenação de Gil Kleber. Daqui a pouco conosco também o Tiago Prudente para repercutir os impactos dessa queda de energia também em Campinas e região. Relatos de ouvintes chegando neste momento de semáforos apagados em avenidas importantes como a Avenida das Amoreiras, Avenida Rui Rodrigues, trechos com impacto na manhã de hoje, alguns já restabelecidos. E se você também passou por algum local em que presenciou um apagão, faltou luz na sua casa, faltou luz no seu trabalho, conte pra gente, traga esse relato pra gente fazer esse mapa de Campinas e região pelo 97102-1493, 97102-1493. Há reflexos também na região do Aeroporto Internacional de Viracopos e já respostas por parte das entidades responsáveis pelo abastecimento na região de Campinas. A CPFL informa, por meio de nota, que registrou na manhã de hoje desligamento no Sistema Interligado Nacional, que é coordenado pelo Operador Nacional de Sistema. O Operador Nacional de Sistema, ONS, como você ouviu a informação agora há pouco no jornal Bandeirantes Gente. Essa oscilação ocasionou a interrupção para parte dos clientes de 4 distribuidoras. A CPFL Paulista, que é responsável pelo abastecimento de energia em Campinas, pelo fornecimento de energia para muitas casas daqui. A CPFL Piratininga, que atende, por exemplo, a região de Jundiaí, Santa Cruz e RGE. A CPFL esclarece que todos os clientes foram restabelecidos e aguarda mais informações do Operador Nacional do Sistema referente à causa. Então, a própria concessionária, a própria CPFL, ainda não sabe as causas dessa queda de energia também na região de Campinas e quer uma resposta do âmbito nacional. A Enel também informou por meio de nota que registrou na manhã de hoje interrupção de parte da carga nos estados do Rio, Ceará e no nosso estado de São Paulo, devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga. A energia está sendo restabelecida gradativamente após a autorização do Operador Nacional do Sistema. Esse procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional. O procedimento ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores. Aqui na região do Jardim São Gabriel ainda não há relato, pelo menos aqui no Grupo Bandeirantes, não houve queda de energia. E eu pergunto a Tiago Prudente, na capital paulista, região do Morumbi, com algum impacto nesse momento por essa queda de energia? Tiago, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até entrei um pouco depois por causa disso. A energia
caiu, voltou, mas está intermitente. Vira e mexe, está caindo aqui, está derrubando a minha internet. Então, aqui na capital paulista, o relato de vários bairros também atingidos, cidades da Grande São Paulo, sem energia até o momento, e a energia está indo e voltando nesse momento. Então, bem instável a situação por enquanto. Você que está também com uma situação delicada como essa, está passando pela falha que atinge 18 estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira, conte pra gente, mande o seu relato 97102-1493, 97102-1493. Ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, a gente vai atualizando em tempo real a situação também em Campinas e região e as respostas nacionais. Há, por exemplo, na região da Grande São Paulo, problemas com o metrô, ABC Paulista e Barueri também tendo reflexos no transporte público na manhã de hoje. E se você também está numa situação como essa, mande sua informação que a gente vai junto fazer a nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Ouvinte já mandando áudio, deixa eu ver se já é um áudio relacionado a esse assunto, também com reflexos aqui na nossa região. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, DJ Ale, falando um pouquinho sobre a queda da energia, né? E me levou aos tempos da época do governo do Fernando Henrique. Lá nós tivemos um baita de um apagão naquela época, né? Por falta, o sistema de energia não conseguia fornecer, deu um colapso naquela época. E essa vez, agora nós não temos esse problema, né? Com toda a evolução que nós tivemos, não há mais esse problema de falta de energia devido à insuficiência de produção. O que será que aconteceu, na verdade? E outra coisa, presentinho para nós brasileiros, né? 70 centavos o aumento do diesel. Perto disso, o aumento da gasolina. Eita vida, a política adiantou muito, hein? A mudança de política. Grande abraço a todos, DJ Ale. Nota que chega também do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ocorrência na rede de operação SIN, interrompe 16.000 megawatts no norte e nordeste. Estados do sudeste também foram afetados. Uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16.000 megawatts de carga em estados do norte e nordeste do Brasil e com o sudeste também tendo um impacto. A interrupção ocorreu devido à abertura às 8 horas e 31 minutos da interligação norte-sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, até às 9h16 da manhã, 6.000 megawatts já foram recompostos, mas ainda há esses relatos de problemas que estão sendo registrados. O Marco Silva Bedin diz que em Hortolândia, na região onde ele mora, não foi sentida a queda de energia. A gente vai continuar atualizando ao longo do dia estas informações para você que está nos acompanhando em AM 1170, em FM 85.7, também pelas plataformas digitais no portal bandmulti.com, no aplicativo Bandplay e no nosso canal do YouTube, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens direto do nosso estúdio aqui no Jardim São Gabriel. A Petrobras informou agora há pouco, por uma nota, que haverá reajuste nos preços dos combustíveis. O diesel sofrerá um aumento de 79 centavos nas refinarias, o que corresponde a um acréscimo de 69 centavos na distribuidora para o revendedor. Já a gasolina tipo A terá o preço elevado em 41 centavos, o que se traduz em um aumento de 30 centavos na distribuidora para o revendedor. As novas tarifas entram em vigor a partir de amanhã, quarta-feira, já dia 16 de agosto. E a gente sabe, Tiago Prudente, que aumento de combustível reflete também nos preços em geral, nos custos para o Brasil pelo transporte que é feito pela malha rodoviária e que faz com que o consumidor, muito provavelmente amanhã, já sinta o reflexo na bomba. Quando o preço é para baixar, o estoque tem que ser esgotado porque foi comprado num preço mais alto. Mas tem muito posto que amanhã, mesmo com estoque que foi adquirido com valor mais barato, já vai aproveitar a brecha para subir o preço do combustível. Então, quem quer abastecer é bom correr no posto agora para ir aí encher o tanque com o preço de hoje, que amanhã a gente já tem um novo preço na bomba. A Petrobras estava olhando a
nota aqui que a Petrobras divulgou, dizendo que o reajuste está sendo realizado porque houve um aumento no preço do barril de petróleo e também porque a empresa precisou fazer a importação aí de petróleo para conseguir aí suprir a demanda nacional, e por isso pressionou ali os índices da Petrobras, e agora ela precisa fazer esse reajuste, lembrando que houve uma mudança na política de preços da Petrobras. Hoje não é mais a paridade internacional, que era isso. O preço subia lá fora, subia automaticamente aqui no Brasil. Agora há uma nova fórmula de cálculo que também faz ali o cálculo utilizando as questões internas do país, o custo Brasil nesse cálculo. E quando, claro, sem descartar também essa influência internacional. Nesse momento, a Petrobras justifica que o aumento tem a ver com essa influência internacional e que a empresa mitigou os preços, segurou os preços o quanto pôde, e ainda argumenta que esse ano, mesmo com esse aumento, os combustíveis tiveram uma queda aí de 15 centavos em comparação ao ano passado, tanto a gasolina quanto ao diesel. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer aumento é muito ruim, porque impacta diretamente aí o bolso do consumidor. No caso da gasolina, principalmente da classe média, que mais utiliza carro. No caso do diesel, afeta o nosso sistema rodoviário. Lembrando que nós temos aí 90%, até mais do que isso, distribuído aí no Brasil. A distribuição de alimentos, de tudo que a gente produz, é feito através do sistema rodoviário. Então, o que a gente pode esperar com esse aumento também, Heitor, é um impacto na inflação. A gente vem aí de meses de queda, desaceleração da inflação, mas esse fator, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o aumento da inflação. Fica mais caro transportar? Fica mais caro o frete. Ficando mais caro o frete, a gente tem uma cadeia de aumentos aí, sem dúvida nenhuma, reflete também em outros setores. Então, é bem ruim. De todos aí que eu coloco, o aumento do diesel é o pior de todos, porque o impacto na cadeia é muito grande. E a gente tem que acompanhar, porque se o preço internacional continuar pressionando, a chance da gasolina e do diesel subirem também é muito grande. E tem um outro detalhe: com o preço da gasolina subindo, muita gente vai migrar para o etanol de novo. A demanda de etanol subindo, o preço do etanol também vai subir, então é bom se preparar. Eu estou mais tranquilo porque eu só uso etanol. Raramente eu utilizo gasolina por uma questão ambiental. Eu geralmente uso etanol 99% das vezes que eu abasteço, mesmo quando a gasolina está mais vantajosa, por uma questão ambiental. Eu acho um combustível muito mais limpo do que a gasolina. Mas, sem dúvida nenhuma, muita gente vai migrar para o etanol agora por causa do preço, e aí a gente deve ter um aumento também no etanol. 10 horas da manhã, 13 minutos, e há uma expectativa, quem sabe em Campinas, para que as pessoas utilizem mais o transporte público. Estou viajando? Estou sonhando demais? Bom, essa é uma das expectativas a partir da mudança de um projeto de lei aprovado ontem em segunda votação pela Câmara Municipal de Campinas, que permite o pagamento para o passageiro utilizando os cartões de crédito ou débito por aproximação. Essa lei não vai entrar em vigor tão em breve, porque ela faz parte de uma lista para um contrato quando houver uma nova concessão para o transporte público da cidade. Mas, depois de uma primeira votação por unanimidade, ontem o plenário da Câmara se debruçou sobre esse projeto mais uma vez, agora para uma votação em definitivo. O autor do projeto é o vereador Rodrigo da Farmadic, do União Brasil, que apresentou os argumentos no plenário para tentar convencer os colegas de bancada e também de oposição a entenderem a importância dessa alteração. Trazer mais uma alternativa para que o cidadão na cidade de Campinas, até os que não são da nossa cidade, possam vir aqui a utilizar o transporte público, possam utilizar as tecnologias para pagamento da passagem no transporte público urbano, né? Para que possa, então, a gente ter no próximo contrato de concessão, já fique previsto a obrigatoriedade de ser instalado nos ônibus dispositivo para aproximação, vereador Igor, dos cartões de débito ou crédito ou outros equipamentos por aproximação que possibilite o pagamento da tarifa do transporte público. É evidente que é muito mais vantajoso utilizar o cartão do bilhete único, que dá direito a fazer a integração
mas nem todo mundo utiliza o transporte público todos os dias. Então é para aquele usuário eventual do transporte, ele terá mais uma oportunidade, mais uma possibilidade de fazer o pagamento. E a gente, tendo como lei no município de Campinas aprovado, nós teremos a garantia que no próximo contrato terá a previsão que os ônibus deverão ter esse dispositivo. Ele deverá ser instalado em todos os ônibus do transporte público e terá essa possibilidade de pagamento. Agora, a expectativa para que essa lei seja sancionada pelo prefeito Dário Saad, que deve acontecer, porque o voto ontem, mais uma vez, foi por goleada, foram 26 votos a favor, nenhum voto contrário, e seria interessante que as empresas, mesmo antes da mudança do contrato, já oferecessem isso para os passageiros como uma forma de também mostrar que já estão preparadas para uma eventual renovação e, principalmente, uma boa vontade com o usuário do transporte público, que muitas vezes é pego de surpresa com as regras que hoje tem Campinas para o seu ônibus, né, Tiago? Exatamente. Se a base do governo votou ali, não foi contra essa proposta, é porque a prefeitura já está se preparando para isso. Então, eu acho que tem uma questão aí que é bem tranquila nesse ponto. Eu não sei, eu estava tentando checar aqui se a nova licitação, que deve ser finalizada até o fim do ano, já prevê essa questão, porque a lei que foi aprovada na Câmara determina que a validade de cartões de débito seja apenas para novos contratos, ou seja, o sistema que atua hoje não é obrigado a incorporar essa tecnologia, mas os novos contratos que vão ser firmados têm que prever a obrigatoriedade aí da opção do pagamento com cartão. Então a gente vê que a base do governo não agiu o contrário, então é um indicativo de que a prefeitura já estava se preparando para isso. Eu estou tentando confirmar aqui, Heitor, se na nova licitação já tem essa previsão, porque se já tiver essa previsão, é apenas ali uma lei que chega para complementar algo que já estava pensado. Se não tiver, aí sim a lei sancionada precisa ser colocada nessa licitação. E aí pode gerar um bafafá, porque isso não estava previsto pelas empresas que iam operar. Mas, em todo caso, como houve aí essa amplo apoio da base do governo, dá um indicativo de que a prefeitura já tinha se preparado para isso. Pelo menos eu espero, né? Para que a gente não tenha mais uma licitação do transporte público questionada. Mas eu vou checar aqui e trago a informação para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Já está previsto aí no contrato que deve ser selado, pelo menos a gente espera, né? Depois de tantos anos sem uma licitação do transporte público em Campinas até o fim do ano. 10h18, atualizando a situação do apagão que aconteceu na manhã de hoje em várias regiões do Brasil. A INDEC, responsável pelo trânsito na cidade de Campinas, confirma o recebimento de várias reclamações de semáforos ainda apagados neste momento. 10h18, eixos da Avenida das Amoreiras, da Avenida Piracicaba, da Avenida Camusim e da Avenida John Boy Dunlop. Estamos falando de trechos importantes de avenidas movimentadas. E a gente sabe que o semáforo apagado numa John Boy Dunlop, num horário como esse, de grande movimentação, exige atenção redobrada do motorista e exige respeito também para que não vire uma grande confusão, além das equipes presentes no local para fazerem a orientação no trânsito, que é o mais importante. Então a INDEC confirma que ainda há vários eixos com os semáforos apagados, reflexo dessa queda de energia que também afetou a cidade de Campinas. Sobre esse assunto, o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco pelo 97102-1493. Bom dia a todos. O governo anterior não cuidou da energia, né? Tirou fora o horário de verão, deu nisso. A tendência é essa. Espero que o governo agora com o Lula volte ao horário de verão. Pelo menos dá uma economizada na energia, né? Tão de negrão. O ouvinte Wagner Marcondes escreve: mais uma batata quente que cai no colo do atual governo, esse apagão pelo país. Só espero que, como sempre, não coloquem a culpa nos outros, mais precisamente no governo passado. São especialistas nisso, apontarem o dedo para os outros e não assumirem a responsabilidade. Na opinião do Wagner, isso precisa ser explicado. Vamos aguardar para verem o que vão dizer. Mas, repito,
Não vou me surpreender se colocarem a culpa em qualquer coisa, menos neles próprios, é o que escreve o ouvinte Wagner Marcondes a respeito desse assunto. Você também pode trazer o seu relato no seu bairro, na sua região, no seu caminho para o trabalho, algum semáforo que você encontrou apagado, teve problema na sua empresa, teve problema na sua casa, 97102-1493, e a nossa equipe de produção também está atualizando as informações em tempo real e a gente vai trazendo para você aqui ao longo da nossa programação. Tiago. Só para atualizar, o Ministério de Minas e Energia criou essa sala de situação para acompanhar o que provocou o apagão. O Operador Nacional do Sistema também faz parte dessa sala de crise, mas eles já soltaram essa nota que estão apurando as causas do incidente. Então, o que já se sabe, segundo o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, é que já se iniciou o sistema de religação. O Operador Nacional do Sistema já começou aí o sistema de religação em todo o país. E o Ministério de Minas e Energia afirma que o apagão foi causado por uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional. Então, o que ocorre? Houve um interrompimento de uma carga de 16 mil watts de carga em estados do Norte, Nordeste e Sudeste. E eles estão investigando o que teria provocado essa falha, porque desse interrompimento de envio de energia para estados, 18 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, com essa ocorrência de problema. Lembrando que o nosso sistema é interligado, então não é uma hidrelétrica manda energia para um estado, outra hidrelétrica manda energia para outro estado, não, o sistema é todo interligado, e aí eles estão investigando o que causou essa falha. Já há informação de que não é uma questão de falta de energia, que não tem geração de energia. O país está com geração de energia acima da capacidade. Isso já foi dito ali pelo ministro de Minas e Energia, num primeiro momento, ele que falou rapidamente com a imprensa. Então a gente tem esse ponto já descartado. É claro que ao longo da investigação pode se mudar a história, mas a gente está atualizando aqui em tempo real. O que se tem agora é que teria ocorrido uma falha. Por que dessa falha? O ministro de Minas e Energia não soube explicar e o Operador Nacional do Sistema está investigando o que teria causado essa falha que provocou esse apagão. Mas, por enquanto, o que se tem não é uma questão de falta de energia. Olha, não tem energia suficiente para atender todo o país. Não é isso que se tem até o momento. 10h22, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta tem mais informação e prestação de serviços aqui em AM 1170, FM 85.7. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Fomos na inteligência artificial e perguntamos o que uma cidade desenvolvida deve ter. Uma cidade desenvolvida deve ter sistema público com hospitais modernos, hospital público infantil, telemedicina disponível a todos, boa educação pública para crianças e adolescentes, boas universidades públicas e particulares, esgoto 100% tratado, empregos e oportunidade para todos. Viu? Até a inteligência artificial sabe. Campinas já tem tudo isso e muito mais. Campinas, naturalmente inteligente. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, cimento Votorantim, seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, com tua massa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais.
Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. A Polícia dos Parques e Praias de Nova York opera hoje uma frota de 19 drones ao longo de Jones Beach, usados por salva-vidas com o apoio de policiais que podem fazer um monitoramento sobre ataques de tubarões, pois alguns acidentes já aconteceram inclusive neste mês. A temperatura elevada e as águas mais quentes atraíram os tubarões para as praias do estado. Agora existe um centro de comando móvel onde os policiais podem assistir a uma transmissão ao vivo das imagens do drone em uma tela de TV para determinar se os nadadores podem ser removidos da água. Operar o drone, no caso, não é barato. Mesmo os kits de drones de baixa tecnologia usados por salva-vidas para fazer o monitoramento regular custam cerca de $6 mil e cada um deles exigem operadores treinados. Mas o custo é justificável por evitar riscos à segurança de quem curte a praia. E com certeza é mais barato do que o custo de operação do helicóptero da polícia. E fechando o nosso boletim de hoje, Mark Zuckerberg diz que Elon Musk não está falando sério sobre uma possível luta e é hora de seguir em frente do seu confronto proposto, cujos detalhes, no caso, nunca foram acertados. O CEO da Meta, que é dona do Instagram e Facebook, diz que Elon Musk não confirmou uma data. Disse também que precisa de cirurgia e agora pede para fazer um treino especial com ele antes da luta. Zuckerberg disse o seguinte: se Elon Musk levar a sério uma data real e um evento oficial, ele sabe como me contatar. Caso contrário, é hora da gente seguir em frente. Vou me concentrar e competir com pessoas que levam o esporte a sério. No caso, ele, 39 anos, já havia proposto o dia 26 de agosto para a luta, mas disse que Elon Musk não havia confirmado. Na semana passada, Elon Musk inclusive escreveu que o possível confronto seria transmitido no X, anteriormente conhecido como Twitter, que ele possui. Musk, no caso, disse que estava levantando pesos ao longo do dia, preparando-se para a luta, acrescentando que todos os lucros, no caso, iriam para uma instituição de caridade para os veteranos de guerra. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 27 minutos, terça-feira quente em Campinas. Nesse momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp próximos aos 23 graus. Já tivemos temperaturas mais altas nos últimos dias, mas ainda assim estamos falando de um inverno bem quente. A máxima hoje prevista para os 26 graus e amanhã a máxima em Campinas marcando 29 graus. Então continuamos numa semana com uma amplitude térmica, mínimas ali em 15, 16 nas primeiras horas do dia e depois, meio-dia, 1 da tarde, é aquele sol forte, aquela sensação mesmo de você estar numa panela de pressão com baixa umidade relativa do ar e possibilidade hoje de pancadas de chuva entre a tarde e a noite para tentar dar uma amenizada, mas segundo o Instituto de Meteorologia da Unicamp, pancadas rápidas, de aproximadamente 30 minutos e de forma isolada pela cidade de Campinas. Estamos falando realmente do semestre mais quente já registrado, segundo a Organização Meteorológica Mundial, esse mês de julho de 2023, temperatura 0,72 graus centígrados acima da média observada entre 91 e 2020 para o nosso país. O recorde anterior tinha sido em 2019, 0,33 grau de aumento, agora 0,72. Então, não é só uma sensação, estamos mesmo no mês de julho mais quente desde a medição histórica, começou em 1991. 10h29, falando sobre saúde pública, a Campinas volta a aplicar diariamente em todos os centros de saúde a vacina SCR. É a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. A aplicação do imunizante estava antes escalonada desde 10 de julho,
porque Campinas estava recebendo uma quantidade limitada das doses por parte do governo do estado. Essa distribuição foi normalizada nos últimos dias e agora a vacina está disponível nos 63 centros de saúde. Distribuição que acontece principalmente para a aplicação de crianças, porque a vacina SCR ela é aplicada aos 6, aos 12 e aos 15 meses de vida. As pessoas nascidas até 1960 devem ter recebido pelo menos uma dose. Para quem tem entre 20 e 29 anos, a recomendação é de 2 doses. A preocupação maior é porque no Brasil todo, o número de crianças vacinadas nesse ano de 2023 está muito abaixo da meta e do que já foi índice histórico no país. Quem conta mais detalhes na reportagem é o Fernando Davi. A Maria Elisa tem 1 ano e meio e a carteirinha de vacinação da bebê está sempre em dia. A última que tomou foi a da Covid. Isso ajudou tanto que, graças a Deus, em 1 ano e 6 meses que ela tem, ela caiu doente 2 vezes. Só que um levantamento da Fiocruz mostra que só 11% das crianças com até 5 anos tomaram todas as vacinas contra a Covid-19. A baixa imunização é apontada como uma das razões para que as hospitalizações, embora em um ritmo menor que no período crítico da pandemia, continuem acontecendo no Brasil. Foram mais de 2.600 esse ano e 80 crianças com até 4 anos de idade morreram de Covid-19. Nesse ano ainda a gente está tendo aí cerca de 1 morte por semana de criança com menos de 5 anos, o que é inaceitável, né, dada a disponibilidade já das vacinas, né? Outras vacinas do calendário infantil também não atingiram a meta, como as que previnem a poliomielite, a paralisia infantil e a vacina contra o rotavírus, que previne diarreias graves em crianças. Seguem chegando relatos de bairros impactados pela queda de energia sentida em várias regiões do país e não diferente também em Campinas. O ouvinte Felipe diz que no Swiss Park alguns condomínios também ficaram apagados até 9h, 9h10 da manhã, mais ou menos. Há relatos também na região do Parque Ipiranga e a Index segue informando que ainda há reflexos em avenidas como Amoreiras, Piracicaba, Camucim e a John Boy Dunlop está trabalhando para fazer com que todos os semáforos voltem a funcionar o quanto antes. Tem mensagens dos ouvintes também falando sobre esse assunto, não tem jeito, é o assunto do dia hoje no país todo. Ainda não há detalhes do que aconteceu, mas apenas os posicionamentos das entidades responsáveis pelo fornecimento de energia para explicar que, olha, estamos trabalhando para que isso não gere mais transtornos ainda no Brasil. E o ouvinte traz a opinião, informação e também prestação de serviço pelo 97102-1493. Bom dia, aqui é Everson Maciel de Ribeirão Preto. Apagão é normal, gente, é só a gente se acostumar, porque socialismo é isso, né? Governo de esquerda é isso daí, incompetência, aparelhamento das instituições todas. Não tem ninguém mais competente agora. Agora é só companheirada, é só carreta furacão. Não teve um apagão sequer no governo Bolsonaro, sem horário de verão e tudo. Um apagão, não teve. Agora já começou. Agora daqui pra frente é só pra trás. É PT que a gente tá falando, pessoal. É o PT. Aqui é só incompetência, roubalheira. É isso aí. Vamos se acostumar. É só o começo. Teve um apagão no governo Bolsonaro no Amapá em novembro de 2020, 8 de novembro de 2020. O presidente chegou, inclusive, numa conta no Twitter, a dizer que a energia já estava naquele momento sendo religada, que o problema maior era pelo atual ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi enviado para o local, inclusive, para que não virasse uma crise. Mas não teve grande repercussão porque foi localizado, né? Foi pontual, foi no estado do Amapá. Mais participações do ouvinte, também está chegando mais gente trazendo opinião na manhã de hoje. Bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Vamos esperar que nenhum idiota tenha feito nenhum tipo de sabotagem em alguma torre, né? Aqui no Brasil a coisa ultimamente anda tão complicada que é perigoso algum trouxa ter imaginado que isso daí seria uma coisa legal de ser feita. Eu espero que não, porque senão ainda estamos ao caminho de um fim, né, velho? Pelo amor de Deus.
Tomara que não, acreditamos que não. Esperamos que seja realmente uma questão técnica e que os motivos sejam o mais rapidamente esclarecidos, resolvidos e que não se caia para uma discussão política. Porque se tiver também envolvimento político nisso, aí eu desisto, Thiago Prudente. Aí a gente está por um caminho que fica muito complicado. Primeiro a gente precisa entender o que aconteceu, que falha que foi essa. Espero também que não seja uma sabotagem ou algum maluco aí que tenha tentado derrubar alguma torre ou algo do tipo. Vamos esperar para ver a apuração, para ver o que aconteceu. A gente tem que lembrar que quem faz a administração da Operação Nacional do Sistema são técnicos, são pessoas preparadas, que estão lá há anos cuidando da questão energética do Brasil. O Brasil, que é exemplo de energia limpa no mundo, tem um sistema muito complexo, porque o país é muito grande, a gente tem que colocar isso também. Então a gente tem que aguardar primeiro a apuração para ver o que aconteceu. Depois sim a gente começa a discutir o porquê aconteceu, quais foram os motivos, o que precisa ser melhorado na nossa rede elétrica. Agora é precipitado fazer qualquer tipo de afirmação. É precipitado também fazer uma análise política sobre essa questão, porque não tem nada de político envolvido nesse momento. O que tem a ver é uma questão técnica que está ligada à Operação Nacional do Sistema. O que foi passado até agora seria uma falha que eles estão tentando identificar que falha é essa, porque 16 mil watts deixaram de ser direcionados para a rede para atender esses estados do Sudeste, do Norte e do Nordeste do país. Não todos os estados do Norte do país, apenas, se eu não me engano, o Acre foi afetado. E aí agora tem que haver essa investigação. Mas a gente começar a misturar política aqui, qualquer pedra que cai na esquina ali, a gente vai falar que é por fulano, por Beltrano, pelo governo tal, pelo governo B, C, D, e não é isso. Calma, gente, vamos ver o que aconteceu e depois a gente faz uma avaliação. Se foi um erro cometido por uma questão de troca de cargos, colocado políticos ali para fazer o que era o cargo de um técnico, aí sim a crítica é válida, mas não há nenhum sinal de que isso aconteceu, então a gente tem que esperar para ver antes de sair fazendo afirmações precipitadas. Relatos chegam também da cidade de Valinhos, no bairro Bom Retiro. A energia piscou e voltou, não ficou por muito tempo sem o abastecimento. E 2 escolas em Campinas também tiveram impacto, tiveram reflexo. Escola estadual, por enquanto, né, as que chegaram relatos. Escola estadual Pedro Salvetti Neto, a energia foi interrompida às 8h20 da manhã, por volta de 9 horas foi normalizado o abastecimento, as aulas não foram afetadas. Uma escola que fica no Parque Ipiranga. Também há relato na rua José Romualdo de Oliveira, Jardim Fernanda, em Campinas. Escola Professor Dr. Paul Eugênio Chabonneau acabou por volta das 8 horas da manhã, segundo uma equipe de funcionários lá. Nossa equipe de produção está em contato direto com as pessoas que foram afetadas, disseram que as aulas seguiram normalmente. No horário da manhã isso acontece com mais facilidade, né? Você tem a luz solar ali na sala de aula que permite que pelo menos haja condição mínima para as aulas continuarem. E ali, por volta de 9 horas, a energia também teria sido restabelecida. Os relatos vão chegando e a gente vai trazendo em tempo real aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso Manhã Bandeirantes. Se isso não tem a ver com política, a política no Brasil entrou numa rota de colisão do nada, inesperada. Não tem a ver por enquanto, tá? Não tem a ver por enquanto, que a gente não sabe. Então, por enquanto. Tô colocando a ressalva aqui. Aguardem os próximos capítulos. Mas a política brasileira hoje, se não mudar a pauta em função do gabinete de crise que foi criado pelo governo federal para entender esse apagão, isso tem que ser a prioridade mesmo no país hoje, porque a terça-feira estava reservada para ter como discussão o arcabouço fiscal. Essa discussão era para ter acontecido ontem à noite, mas o ministro Fernando Haddad, numa entrevista ao Reinaldo Azevedo na Band News FM e também no Band News TV, deu uma cutucada no Congresso que foi sentida. Sabe quando você joga uma isca e mordem a chumbada? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Arthur Lira depois de uma entrevista que gerou discussão nos bastidores e praticamente um
pedido de desculpas ou esclarecimento por parte do principal ministro do governo Lula, como nos conta o repórter Alex Guzmão. A relação entre Fernando Haddad e Arthur Lira é considerada boa desde o começo do governo, com diálogo e concordância nas pautas econômicas. Por isso, causou estranheza a declaração do ministro da Fazenda, que em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo e a Valfrido Vardi, falou em excesso de poder da Câmara. De fato, ela está com poder assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu passei 9 anos em Brasília, nunca houve. No primeiro governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido. O mal-estar foi imediato. A pedido de líderes partidários, Arthur Lira cancelou uma reunião marcada para essa noite com o deputado Cláudio Cajado, relator da nova regra fiscal. O projeto voltou do Senado porque sofreu alterações. Haddad então ligou para Lira, que o orientou a esclarecer a fala. O ministro atendeu, disse que o objetivo não era criticar o Arthur Lira ou a Câmara, mas provocar uma reflexão sobre a relação entre poderes. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E como é que foi essa ligação? Foi excelente. Ele falou, Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal e, à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse. Ainda assim, Arthur Lira foi às redes sociais dizer que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes tão necessárias para que o país avance. É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela concentração de poder na figura de quem quer que seja, escreveu o presidente da Câmara. O governo trabalha agora para que esse climão não prejudique a votação do arcabouço fiscal, que está travada. É que o Centrão também espera ainda o acerto definitivo dos 2 ministérios que vai comandar. A previsão é que ainda esta semana Lula se encontre com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e com os futuros ministros Silvio Costa Filho, do mesmo partido, e André Fufuca, do PP, partido de Lira. Passada essa primeira crise, é muito pesado usar o termo, mas esse primeiro desgaste entre Haddad e Arthur Lira, hoje, meio-dia, está ainda prevista uma reunião para tentar aí sim colocar a liderança de todos os partidos na mesma mesa e debater a pauta do arcabouço fiscal. Natália Passi, me conte mais sobre a expectativa do que deve ser falado nessa reunião e que muito provavelmente vai gerar também um pedido do Centrão para fazer parte cada vez mais do governo. Bom dia para você. Bom dia a você, ótimo dia a quem nos acompanha. Exatamente, a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, ela está prevista, pelo menos até o momento, para acontecer hoje ao meio-dia, dia que tradicionalmente toda semana essa reunião acontece entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para bater a pauta da semana, para ver de fato o que vai ser votado ou não pela Câmara dos Deputados. A expectativa era que a reunião acontecesse no final da noite, da tarde, início da noite de ontem, na residência oficial da Câmara dos Deputados, para discutir justamente arcabouço fiscal, nova regra fiscal, mas essa reunião ela acabou sendo cancelada por Arthur Lira a pedido dos líderes partidários, depois dessas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, em que Haddad disse que a Câmara dos Deputados está com muito poder e que não pode utilizar deste poder para humilhar o Senado e o Poder Executivo. Essa fala acabou pegando muita gente de surpresa, porque a avaliação que é feita aqui em Brasília é que Fernando Haddad tem uma ótima relação, uma das melhores relações do governo com a Câmara dos Deputados, principalmente com Arthur Lira. Inclusive, Haddad, depois de toda essa repercussão, disse que conversou com o Arthur Lira justamente para tentar diminuir o tom dessa crítica e disse que essa conversa foi excelente. A expectativa do governo federal é de conseguir contornar justamente esse mal-estar, essa situação que foi criada ontem diante dessas falas de Fernando Haddad, conseguir garantir a votação do novo marco fiscal, regra fiscal, ainda nesta semana. E para conseguir essa votação, o presidente Lula ontem, ele se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e afirmou a Padilha que vai resolver a mini-reforma ministerial que vai acontecer no governo federal ainda nesta semana. E justamente para isso acontecer, o presidente Lula afirmou ontem nos bastidores aos interlocutores que vai fazer uma nova reunião nos próximos
próximos dias com os ministros e com os articuladores mais próximos a ele, ao presidente Lula, para conseguir anunciar, mostrar a eles qual que vai ser esse planejamento, quais ministérios serão oferecidos ao PP e ao Republicanos, que são dois partidos do Centrão que estão aguardando para entrar então no governo federal. Enquanto isso não é oficializado, essa questão do arcabouço fiscal também não é votada. Então, expectativa para essa reunião e também para a finalização e oficialização dessa reforma ministerial ainda nessa semana, garantindo ao governo federal a aprovação do arcabouço na Câmara dos Deputados. Obrigado, Natália Passi. O arcabouço fiscal é uma expectativa muito grande por parte do governo, porque ele vem em substituição ao regime de teto de gastos vigente desde o governo Temer até o início do terceiro mandato do presidente Lula. A palavra arcabouço significa esqueleto, alicerce. Então é como se fosse a sustentação de normas que dão norte a essa política fiscal brasileira. O objetivo, na prática, é que o arcabouço crie regras para evitar o descontrole das contas públicas. Em outras palavras, evitar que o governo gaste mais do que arrecada. É extremamente importante, é extremamente, sensível, delicado para o governo, é uma das prioridades na pauta econômica, mas aí Fernando Haddad, mostrando que também não tem tanto traquejo político, abre o coração numa entrevista para o Reinaldo Azevedo. Aí do outro lado, o Arthur Lira fala: você falou mal de mim, agora vou ter que repensar tudo que eu tenho de convicção a respeito de um projeto técnico-econômico. Às vezes dá a sensação de que a gente está assistindo um capítulo de Malhação e não uma discussão entre parlamentares eleitos pelo povo, ministros e técnicos numa área tão importante, Tiago Prudente. Você tem total razão, né? Parece uma novelinha. Mas vamos fazer um exercício aqui, Heitor. O ministro Fernando Haddad, ele disse alguma mentira na entrevista sobre os superpoderes da Câmara? Lógico que não. Você acha que o Arthur Lira não sabe que ele tem superpoder na Câmara? Exatamente. Ele ficou doído porque o ministro Fernando Haddad disse a verdade. Mas em política a verdade dói, para não dizer outra coisa, né? Então o Arthur Lira ficou nervosinho, falou: como pode? Eu não tenho superpoderes. Então quem tem superpoderes nesse país? O próprio Lula disse, o presidente da República, no evento do PAC, do lançamento do novo PAC no Rio de Janeiro, durante o discurso que me chamou a atenção, ele falava assim, sem o Arthur Lira, que estava lá na plateia, eu não consigo fazer nada, ele que toca os projetos na Câmara dos Deputados, aquele jeito do Lula, um jeito político. Fernando Haddad disse que estava fazendo uma leitura do contexto histórico do país. Pode até ser isso, mas que o rei ficou nu depois dessa declaração de Fernando Haddad, ficou, e ele ficou bravo quanto a isso. Mas isso é algo que precisa ser colocado. A Câmara dos Deputados tem muitos poderes nesse momento, e é preciso um equilíbrio dos poderes da República. O Senado hoje fica refém da Câmara. Quando vai uma emenda à Constituição para ser votada, a Câmara segura até o último minuto, ou melhor, vou corrigir aqui, quando é uma... meu Deus, me fugiu o nome aqui, que o governo edita uma medida provisória, voltou o nome aqui, perdão, uma medida provisória que tem um prazo para ser votada, 180 dias, dependendo da medida provisória tem 6 meses, a Câmara segura até o último minuto. Aí ela manda para o Senado, faltando 12 horas para o Senado aprovar, e o Senado não consegue discutir a medida provisória. Então, há sim muitos superpoderes na Câmara dos Deputados, e a crítica a esse presidencialismo de coalizão é necessária, porque ela faz mal ao nosso país. Faz mal ao nosso país porque os nossos políticos não estão interessados em fazer boa política. Eles estão interessados em atender os seus, vou ser redundante aqui, os seus interesses. Não os interesses dos eleitores que os elegeram, mas os seus interesses pessoais, os seus interesses eleitorais, não os interesses da população brasileira. É por isso que o presidencialismo de coalizão não funciona.
Mas eu faço uma ressalva aqui. Os políticos não são alienígenas que vêm de outro planeta. Eles vêm da nossa sociedade. Então também é reflexo do que acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes as pessoas acabam burlando a lei para atender os seus interesses e não os interesses da sociedade? Eu sempre pontuo isso porque é muito importante. Porque a gente pegar aqui e sair criticando todo mundo, falando mal de todo mundo, sem fazer também a nossa meia-culpa como sociedade, porque os políticos fazem parte da nossa sociedade, também é algo que a gente precisa pensar. Quando você estaciona no lugar errado, quando você coloca o carro no lugar para deficiente, você não é deficiente, para idoso e você não é idoso, quando você dá propina para o guarda de trânsito, quando você dá um jeitinho para conseguir algo no serviço público, e por aí vai. E por aí vai, e todo mundo que está me ouvindo sabe que tem muita gente que pratica isso. Isso também é corrupção, isso também é busca dos seus interesses em detrimento de uma sociedade melhor. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Então, não se esqueça, quando você está burlando a lei aqui, mesmo você não sendo político, você também vê que esses políticos saíram de uma sociedade que pratica a mesma coisa. Não é justificativa para que eles façam, mas para a gente entender que todo mundo está interessado nos seus interesses e não nos interesses de uma sociedade melhor, de uma política melhor, de algo que venha para melhorar o Brasil. É só ver a atitude da Câmara de retirar o arcabouço, porque ficou bravinho com a fala do ministro Fernando Haddad. Se fosse política para valer, como a gente tem a 10h51, a gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente e há hoje a publicação na Folha de São Paulo do que teria sido um capítulo antes dessa fala de Fernando Haddad ao jornalista Reinaldo Azevedo, em entrevista ao Band News TV e à Band News FM. Conversa tensa sobre taxação de offshores precedeu desentendimento entre Lira e Haddad. Uma conversa sobre taxar empresas ou fundos fora do país, os offshores, teria sido um motivo para esse desgaste que fez com que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tivesse mais soltinho nessa entrevista para falar de Arthur Lira, presidente da Câmara, deputado federal pelo PP do Alagoas. Segundo interlocutores dos dois lados, que a Folha de São Paulo ouviu para elaborar essa reportagem, Haddad e Arthur Lira conversaram por telefone na sexta-feira para tratar da votação da medida considerada crucial para a Fazenda, para dar mais isonomia tributária e reforçar as receitas do Tesouro no ano que vem. Porque a meta do governo para 2024 é tentar zerar o déficit fiscal. E nesse diálogo, Arthur Lira teria deixado claro em tom decisivo e incisivo que ele resiste ao avanço da medida, ele é contra essa taxação. As resistências na Câmara à proposta geraram incômodo e irritação na equipe econômica do ministro Fernando Haddad. E a entrevista foi gravada na sexta-feira à noite. Então, pouco tempo depois dessa conversa em que eles, por telefone, teriam subido o tom e colocado essa pauta da tributação dos offshores quase como uma disputa de braço. É aquele famoso respira antes de falar, conta até 10, porque Haddad não está errado em analisar que a Câmara hoje está com superpoderes e que Arthur Lira virou um membro do poder acima do que é, muitas vezes, constituído para um presidente da Câmara Federal. Agora, para um ministro, é preciso ter jogo de cintura. Para quem quer se projetar politicamente, como Fernando Haddad, que já foi candidato a presidente da República, que já foi prefeito de São Paulo, já perdeu a eleição para governador e também para prefeito de São Paulo, tem que ter mais jogo de cintura para lidar com uma situação que ainda é muito delicada no país. Ainda estamos vivendo o pós-eleição mais tenso da história, com um governo que foi eleito com uma margem apertadíssima nas urnas e que vai ter resistência dentro de uma Câmara majoritariamente de oposição, pelo menos na teoria. Aí é que entra a falta, talvez, de traquejo de um nome que é apontado até como um possível sucessor de Lula para a próxima eleição, como um candidato apoiado por ele. Haddad ainda
talvez falte um pouco dessa sensibilidade que Brasília não teve com muitos, inclusive com, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff no PT, e parece que a Haddad precisa entender um pouco mais. Não estou dizendo jogar fora da regra, não estou dizendo de molhar a mão de deputado. Estou falando que se a regra é essa, o jogo é assim, um ministro do tamanho de Haddad tem que entender como funciona o jogo. Não acho que seja um desrespeito, não acho que seja uma afronta à Câmara, nada disso. Humilhação, nada disso. Mas é falta de traquejo político para mim, Thiago. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu não sei, a energia oscilou aqui de novo, cortou o que eu tava falando, né? Foi no finalzinho ali, cortou você dizia sobre tirar da pauta após uma fala polêmica, e isso mostra, e aí veio aquele suspense. Isso mostra mais uma cena de Malhação no Congresso Nacional. Era isso que eu ia concluir. É, a novela das 6, né? É, mais ou menos isso. Então, era isso que eu ia concluir. Mas você tem razão no que você diz, Heitor, nessa questão do traquejo aí. O ministro Fernando Haddad, que vem se dando muito bem com todos os setores, e isso é notável quando a gente conversa com diversos atores de Brasília, que o ministro Fernando Haddad tem fluxo fácil e foi muito bem aceito, isso é muito claro. Mas no caso aí, houve essa derrapada com Arthur Lira. Por que Arthur Lira, e agora eu suspeito por que ele tenha ficado muito bravo, Heitor? Fernando Haddad era o único que não tinha feito críticas diretas à Câmara até agora. E agora que Fernando Haddad tem mais influência, tem mais concordância, as pessoas, ele é mais unânime de ser o ministro da Fazenda, uma crítica dele tem mais peso, né? Por isso que incomodou Lira nesse sentido. No entanto, acho que a crise já está até superada, o arcabouço vai para votação, mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto que ainda vai causar. E causa pelo seguinte sentido: como o governo vem ampliando a sua base com a entrada aí do PP, que é o próprio partido de Arthur Lira, e também aí do Republicanos, e agora com parte do PL caindo fora do PL, quer sair, pelo menos ali uma dezena de deputados querem sair do PL para ir para outros partidos, porque são da base do governo Lula, o governo vai ganhando corpo. E ganhando corpo, quem que perde poder? Arthur Lira, que concentrava esse blocão de votações. Então estava tudo centrado nele. Com esses deputados se aproximando do governo, ele começa a perder poder. Então essa crítica também tem esse outro ponto que é muito importante. A formação de um bloco do governo maior também enfraquece Arthur Lira. É claro que muitos deputados estão ligados a ele ainda, isso aqui é inegável, ele ainda continua com muitos poderes, mas você já vê um outro movimento nesse sentido. E a gente tem que lembrar que Arthur Lira está no seu segundo mandato na presidência da Câmara, que é o último, né? Pode se eleger reeleição apenas uma vez, e aí já se começam as articulações para o próximo presidente. É aquela história, né, que nem o Augusto Aras está na PGR, mas já não tem poder nenhum, porque o mandato dele acaba no mês que vem. Arthur Lira ainda tem 1 ano e meio pela frente, mas as articulações na Câmara para sua sucessão já continuam. Já começam, na verdade, já começaram. E aí Arthur Lira já vê que daqui a pouco ele volta a ser um deputado como qualquer outro. Então tem essa questão também, Heitor. Isso pega também, pelo menos eu acho, né? Pelo que a gente conversa com os deputados, o ego em Brasília é maior, não sei nem do que comparar, mas é grande. Agora, 10h58, o ouvinte Valdir Elias nos escreve agora, enviando um vídeo que nós vamos passar para a nossa produção para tentar mais informações também de um incêndio na região do Jardim Itatinga, de um ponto de sucata naquela região, naquele trecho. Então, informação do ouvinte que passa pelo local neste momento. Valdir Elias, obrigado por acompanhar a gente, por mandar também a notícia aqui pelo 97102-1493. Já vamos encaminhar para a produção também da Band Mais TV para a gente tentar mais informações sobre o que acontece no local. E tem mensagem também de ouvinte pelo 97102-1493 comentando os assuntos da nossa manhã. Everson Marcel novamente, enchendo o saco de vocês, né? Com relação a essa, entre aspas, crise aí política, das falas do Haddad,
É só pagar. Os nossos políticos todos, independente de qualquer partido ou de ideologia, que aqui nem tem, pagou, passou, pagou, aprovou, tranquilo. A única coisa é que cada abobrinha dessa que fala é mais 1 bilhão, 2 bilhões que vai assim, como se fosse dinheiro de pinga, né? Para aprovar qualquer coisa que seja, porque aí o cara lá do outro lado fica arrepiadinho e fala, não, agora eu só aprovo se pagar mais. É assim que a gente vai caminhando, esse é o Brasilzão aí. 10h59, nós vamos para o intervalo. Na volta tem atualização sobre a queda de energia no Brasil, com reflexos também para a região metropolitana de Campinas. E tem também as investigações sobre as vendas de joias e do Rolex. Tem atualização sobre isso com o advogado Acef, sendo neste momento o foco também da apuração. A reportagem vai contar para você o que foi apurado nas últimas horas, logo depois do nosso intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Temos importação própria de rótulos para você levar para casa ou apreciar em nossas unidades. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O MEC deve finalizar até a próxima semana a proposta de mudança para o novo ensino médio. O texto está sendo preparado após a consulta pública aberta pelo Ministério. Alguns pontos ainda estão levantando polêmicas, entre eles a possibilidade das escolas oferecerem espanhol ou inglês como língua estrangeira obrigatória. Atualmente, o ensino do espanhol é opcional. Na versão final do projeto, o MEC diz que não haverá a suspensão da obrigatoriedade do inglês, mas sim uma indução para priorizar o espanhol como língua estrangeira no ensino médio. Além da medida, está sendo proposto um aumento da carga horária, que passaria de 2.400 horas para 3.000 horas ao longo dos 3 anos de ensino médio. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 3 minutos. Seguimos atualizando as informações em tempo real para você que está nos acompanhando em Campinas, região metropolitana, AM 1170, FM 85.7. Seguimos recebendo imagens aqui do incêndio registrado. O ouvinte Valdir Elias nos abastecendo aqui também com imagens e informações. Um incêndio que acontece na LLL Sucatas,
que fica ali no Jardim Paraíso de Viracopos. Nossa produção está tentando mais informações a respeito de vítimas, inclusive, neste momento. 11h04 está em contato com o Corpo de Bombeiros para a gente tentar atualização sobre essa informação, mas se puder, você que está acompanhando no trânsito, evitar aquela região, vai fazer também um bom negócio para deixar as equipes por ali terem tranquilidade para o trabalho. 11h04. A Prefeitura de Campinas vai realizar entre hoje e amanhã o agendamento para os interessados na castração gratuita e microchipagem de cães e gatos. Atenção, você que mora na região do bairro Vida Nova. Cadastramento começou 9 horas da manhã, segue até meio-dia, retoma depois entre 1 e 4 da tarde no Parque Ecológico Dom Bosco, que fica na Avenida Comendador Emílio Pieri, número 221, no conjunto habitacional Vida Nova. São 1.000 vagas disponíveis para o Castramóvel, que estará no bairro entre os dias 22 e 25 de agosto, no mesmo local, ali mesmo no Parque Ecológico Dom Bosco. Os bairros atendidos para essa edição são Conjunto Habitacional Vida Nova, Campina Verde, Residencial São José, Jardim Marajó, Conjunto Habitacional Mauro Marcondes, Residencial Flávia, Parque Aeroporto, Núcleo Vila Vitória e o loteamento residencial Porto Seguro. Se você mora em um desses bairros, tem um animal de estimação, um cão, gato, que queira fazer esse trabalho gratuitamente, você pode fazer o agendamento sem nenhum custo, só precisa ser maior de idade, morar em um desses bairros e apresentar RG, CPF e um comprovante de endereço. 11 horas da manhã, mais 5 minutos. Conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, Gustavo Gimenez. Uma manhã corrida em todo o país, não é diferente aqui na região metropolitana de Campinas. Atualização em tempo real dos locais com queda de energia. Esse apagão nacional também afeta a RMC. Trouxemos ao longo da edição relatos de alguns moradores de bairros diferentes. E para você que está chegando agora, já tem inclusive uma nota emitida pela CPFL Energia, tentando trazer um pouco do panorama do que se sabe até agora, né, Gustavo? Bom dia para você. Exatamente, Heitor. Muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente está aqui, inclusive não para de receber relatos de pessoas aqui da nossa região sobre localidades com esse tipo de problema, né? A energia acabou ainda que rapidamente em algumas localidades, como por exemplo em Valinhos, né, no Bom Retiro, o pessoal falou que piscou, logo na sequência voltou. Em outras áreas aí sim a energia ficou um tempo mais ausente, um pouco mais faltando. Então nós temos aqui a nota oficial do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que dá conta então de uma ocorrência na rede de operação SIM, que interrompe 16.000 megawatts no Norte e Nordeste, mas os estados do Sudeste também foram afetados. Não só, né? Também há relatos na própria capital federal, né? Ali na esplanada dos ministérios. Olha, a gente está vendo, inclusive, aqui na Band News, 24 estados e o Distrito Federal com esse problema, né? Ou seja, praticamente todo o Brasil teve algum tipo de registro. A interrupção aconteceu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte-Sudeste. As causas dessa ocorrência ainda estão sendo apuradas. Recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6.000 megawatts já foram recompostos. A CPFL informou, portanto, que houve o desligamento no Sistema Interligado Nacional, que é coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ocasionando a interrupção por parte aí dos clientes das 4 distribuidoras, a CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE. A CPFL esclarece que todos os clientes foram restabelecidos e aguarda mais informações da ONS. A Enel também emitiu aqui uma nota. Vale lembrar, portanto, que a maior parte desses lugares já tivemos aí a energia já foi restabelecida. Temos também a informação da INDEC, que dá conta de semáforos apagados, apesar do retorno da energia em algumas áreas. O pessoal tem falado aqui, Heitor, principalmente
de algumas áreas, como, por exemplo, a região aqui da John Boy Dunlop, a situação é mais difícil. Tivemos falta de energia na Escola Estadual Pedro Salvetti Neto. Começou aí o apagão começou por volta de 8h20, mas por volta das 9 a situação já tinha sido normalizada, não houve problemas ali para os alunos, né? Isso foi no PAC Ipiranga. Também outra escola, professor Dr. Paul Eugène Charbonneau, acredito que seja essa a pronúncia, acabou por volta das 8 e as aulas também seguem normalmente. Essa escola que fica no Jardim Fernanda, aqui em Campinas. Portanto, várias áreas com problemas. John Boy Dunlop, como eu disse, e assim, repito, é a área ali, a região, né, John Boy, Amoreiras, com mais problemas. Aqui, né, de onde a gente fala, no Jardim São Gabriel, pelo menos aqui na Band, eu não percebi nenhum pico de energia, né? Se alguém souber, eu também não acompanhei. Eu passei por um trecho também hoje da Amoreiras, não tinha problemas com semáforos, então ainda assim a gente está atualizando as informações e a situação aos poucos está sendo normalizada, Heitor. 11 horas da manhã, 9 minutos. Continuam os relatos aqui do ouvinte Valdir Elias, da região do Jardim Tatinga, ali de um incêndio que atinge nesse momento um galpão de sucatas, uma empresa especializada nesse tipo de produtos, e claro que nossa equipe também em deslocamento para ter acesso a mais informações, saber principalmente com relação a feridos, mas ele nos atualiza aqui, está no local e diz que a equipe do Corpo de Bombeiros acaba de chegar com um caminhão, com equipes também de socorro, de resgate, para fazer o atendimento à população por ali. Gustavo Gimenez, outra informação também que marca esta terça-feira aqui na cidade de Campinas. Um homem morreu após uma colisão frontal entre carro e moto. Nós acompanhamos esse caso ontem, tanto na tela do Acontece, programa que você comanda 13h, telejornal logo depois do Donos da Bola. Falamos também no Brasil Urgente, Walter Sena contou no Band Cidade a história. E a triste informação é que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos, jovem que estava hospitalizado, inclusive precisando de doação de sangue, um apelo que nós fizemos aqui também na Rádio Bandeirantes. Exatamente, Heitor. Lúcio Matheus de Souza, ele foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O pessoal acompanhou, né, bem de perto a situação dele. Era grave o estado de saúde ontem, quando noticiamos aqui no Manhã Bandeirantes, quando tratamos desse assunto ao longo da programação também da TV Band. Vale lembrar que tinha, portanto, 2 pessoas naquela motocicleta, além do Lúcio Matheus, mais uma outra pessoa que segue hospitalizada no Hospital Ouro Verde. O Lúcio foi socorrido, levado até o Mário Gatti, onde estava, até infelizmente não resistir e morrer. A informação que se tem é que após o acidente, o motorista do carro se envolveu ali numa discussão e depois foi embora, fugiu ali do local sem prestar socorro, caso registrado no plantão policial e que infelizmente termina aí com essa tragédia, né? Essa morte desse rapaz. Vale lembrar que as imagens são impressionantes, mostram então o instante em que esse rapaz e a outra pessoa que estava com ele, ambos são arremessados, chegam a atingir até o telhado de uma casa. O carro ali também arrasta até faísca, né? Dá para ver nas imagens ali muita faísca. Tamanha é essa colisão que nós trouxemos ontem e que agora com esse desdobramento triste da morte de Lúcio Matheus, Heitor. Agora, 11 horas da manhã, 12 minutos. Gustavo, você tem também um destaque com relação à área de saúde passado pelo governo do estado. Explica pra gente que situação é essa. Exatamente, Heitor. É que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou estado de emergência zoossanitária. Esse estado vale por 180 dias por causa da gripe aviária H5N1, portanto por 6 meses. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e já tinha sido tomada aí tanto pelo Ministério da Agricultura e também por governadores de outros estados. Por que ela é declarada? Ela é declarada quando há um risco, então, dessa doença se propagar rapidamente, se espalhar rapidamente entre os animais. Primeiro, a gente tem que entender que é uma doença que se transmite rapidamente, né? Um vírus que se transmite muito rapidamente, usando até o termo técnico, ele é virulento.
E tem uma outra questão. Normalmente as aves, principalmente galinhas, elas ficam aglomeradas. É um risco ainda maior, então, para a propagação desse vírus. É uma forma, portanto, do governo se antecipar diante de um surto. Essa emergência zoossanitária não é necessariamente um alerta à saúde da população, à saúde humana, apesar de que a doença também pode atingir os humanos podem contrair, então, essa gripe aviária. A maior preocupação nesse momento, no entanto, é que a gripe chegue às granjas, né? E aí, a gente sabe, né? Pode acarretar, inclusive, no preço de alimentos que a gente está acostumado, ovo, frango, etc., porque vai se espalhar muito que rapidamente. Além, é claro, da preocupação ali, não só econômica, mas também com esses animais e a virulência dessa doença, Heitor. Gustavo Gimenez, 13h, tem informações desses e outros destaques no Acontece, que você confere na tela da Band. Também atualização sobre o incêndio que atinge nesse momento uma fábrica de sucata, uma empresa responsável por sucatas. Aliás, agradecendo também aqui ao ouvinte Tandy Negão, que também manda pra gente fotos da onde ele está. Se puder, inclusive, Tandy, colocar aqui também o bairro de onde você fala, pra gente entender a dimensão do incêndio, que está um pouco mais distante, mas dá para ver a fumaça a uma certa distância também. E nós, com equipes no local, 13h, atualizando esse caso com a equipe do Acontece. Gustavo. Heitor, só trazendo aqui um detalhe, né? Você falou região do Itatinga, e de fato mas é mais precisamente ali na região do Paraíso de Viracopos. Então, para o pessoal que está ali nas redondezas ali se localizar com mais facilidade, Paraíso de Viracopos, então, com esse incêndio grave, que dá para perceber uma fumaça muito densa saindo de lá, as chamas altas e a fumaça também tendo chegando a altitudes ali. Tanto que o nosso ouvinte aí registrou de longe várias áreas da cidade aqui já conseguindo registrar essa fumaça, Heitor. Um grande abraço, Gustavo Gimenez, e até amanhã. Até amanhã e até daqui a pouquinho também, 13h, não Acontece. 11h mais 15 minutos. Participações dos ouvintes seguem chegando pelo 97102-1493. Você também conta um pouco pra gente do que está acontecendo na sua região e traz também a sua opinião. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Eu tô ouvindo atentamente todo mundo, desde quem acha que é porque não teve horário de verão, que é um absurdo, porque o Thiago já disse que não foi falha de abastecimento de energia ou por não economizar, coisa que o horário de verão nem economiza, né? Isso daí ficou provado, porque senão teria voltado já no início lá em janeiro, quando o Lula tomou posse, né? Eu tenho a minha teoria da conspiração. Ontem vocês falaram da usina nuclear, né? Que vai ser reativada. E hoje dá o apagão. É muita coincidência, não é verdade? Grande abraço a todos, DJ Alê. 11h16, um último intervalo. Na volta tem mais informação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com o melhor som do rádio. Análise dos melhores lances. Quando erra no meio de campo ali, a defesa tá muito aberta. Os gols. Os comentários. Fabinho conseguiu subir, tocou de cabeça. Com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Como é que eu sigo? Jornada agora de
oficina em oficina, troco peça toda hora. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 19 minutos. Voltamos aqui com o Manhã Bandeirantes. E agora para atualizar as investigações envolvendo o advogado o Assef, Frederico Assef, na possível recompra do relógio Rolex, que era patrimônio público e teria sido vendido como patrimônio particular. Caian Messina conta pra gente os últimos passos dessa investigação. As declarações do advogado da família Bolsonaro sobre a operação de recompra de um Rolex que o ex-presidente ganhou de presente do governo saudita irritaram a Polícia Federal. Frederico Assef classificou as acusações da PF como calúnia, mentira e armação. Delegados definiram a nota dele como absurda e risível. Eles dizem ter um recibo assinado por o Assef em março deste ano, quando ele esteve nesta loja, a Precision Watches, na Pensilvânia, Estados Unidos, para recomprar o relógio que havia sido vendido 9 meses antes. E também pela dinâmica das mensagens recuperadas no celular de Mauro Cid. Em 14 de março, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro pergunta ao advogado: "E aí?" A resposta: "Toquei solo agora." E na sequência, mandou uma foto do avião. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o Assef retornou ao Brasil no dia 29 de março com o relógio, entregue dias depois ao tenente-coronel Mauro Cid, que o repassou a Osmar Crivellati, assessor do ex-presidente Bolsonaro. Na sequência, o Rolex foi devolvido à Caixa Econômica Federal, como havia determinado o Tribunal de Contas da União. Esta ordem de pagamento em nome de Cid mostra que ele recebeu $68 mil pelo Rolex e também por um relógio Patek Philippe. De acordo com a investigação, a operação de recompra saiu cara. Só o Rolex custou cerca de $75 mil. Os agentes apuram se a diferença foi paga por o Assef, que nega. Agora, a Polícia Federal deve pedir a quebra dos sigilos do advogado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, poderá decretar a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama. O presidente do PL, partido do ex-presidente, saiu em defesa dele. Por ele ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido. Conte com o seu partido. Conte com nossos eleitores da direita. Michele Bolsonaro contratou um advogado criminalista. Em nota, a defesa dela afirmou que Michele está tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. Em entrevista ao portal G1, Frederico Assef disse a seguinte frase: "Nunca vi esse relógio, nunca vi joia nenhuma, nunca na minha vida. Desafio a provarem isso, falo e garanto", garantindo que ele nunca teve contato com o tal Rolex, Thiago Prudente. Ele disse, quando você observar a nota dele, é engraçado, ele fala assim, olha, nunca vendi, nunca tive posse, mas em nenhum momento ele não fala que comprou o Rolex de volta. Eu li a nota atentamente. Pode ser uma estratégia jurídica, ele não está mentindo. Ele realmente não vendeu o relógio, a investigação da PF diz isso, que ele não vendeu o relógio. Ele pode não ter tido a posse do relógio, mas ele não disse que não comprou o relógio. E há um recibo no nome dele, então é muito complicado a situação de o Assef, que é uma figura, né, Heitor? Como eu posso classificar essa figura? É alguém que já não é unanimidade dentro do bolsonarismo, tem grupos que não gostam
do advogado de Bolsonaro, alguns chamam de ex-advogado, advogado, mas ele ainda representa a família em alguns casos. Então, ele causa polêmica dentro do próprio núcleo bolsonarista. Então, ele é um personagem muito polêmico. Então, quando ele diz que não vendeu, não teve posse, mas não afirma que não teria comprado o relógio de volta, pode ser um indicativo. Eu fiquei bem atento com essa fala dele, com essa nota que ele emitiu, porque ali tem uma nuance jurídica que ele pode estar utilizando. No entanto, o nome dele está no recibo da compra desse relógio Rolex, que foi vendido, foi um presente ao governo brasileiro, que foi vendido, e depois que o TCU pediu para que fosse retirado do acervo pessoal do presidente e colocado em posse do Estado, foi recomprado, e nesse recibo está o nome do advogado Assef, que, assim como Queiroz, se você vai lembrar, quando Queiroz foi encontrado na casa dele em Atibaia, ele não sabia explicar como Queiroz tinha aparecido na casa dele, Fabrício Queiroz, em Atibaia. Bom, portanto, agora também acho que ele não sabe dizer como o nome dele apareceu num recibo da recompra desse Rolex. É inacreditável, essa história é inacreditável. Quando você lê o relatório da Polícia Federal, você chega a ficar incrédulo. Não se sabe, eu realmente não sei explicar, porque ali o governo já tinha terminado e nem a justificativa da certeza da impunidade consegue dar uma explicação para as coisas que foram realizadas ali. Eu não consigo explicar porque tudo foi feito daquela maneira. É difícil, Heitor, é difícil, e me vem a história aqui quando a gente falava do vereador que foi acusado de rachadinha em Campinas, Marcelo da Farmácia, sobre ter usado lastro bancário para fazer rachadinha. É mais ou menos a mesma coisa. Não estou ensinando ninguém aqui a ser corrupto, mas é um negócio inacreditável. Última passada aqui nos nossos ouvintes, nas mensagens que chegam nos nossos ouvintes. O Adriano Vermelho escreve: o poder realmente revela como as pessoas são. Lira, nosso excelentíssimo presidente da Câmara, tem se mostrado um líder, na opinião dele, exigente, duro e até intransigente por conta de seu evidente acúmulo de poder. E como a vida pode sim imitar a arte, ele cita a canônica frase de Tio Ben, o tio do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fica a dica para o nosso primeiro-ministro informal, é a opinião aqui do Adriano Vermelho. Mensagem que chega também do Paulo André, da cidade de Campinas, sobre a investigação da venda dos presentes de Jair Bolsonaro. Se tiver erros e eles forem comprovados, e foi feito fora da legislação, tem que ser punido. Mas a surpresa, para ser irônico, é que ninguém questiona os 9 contêineres de presentes que o Lula levou quando deixou a presidência. Será que para ele pode tudo? Ninguém investiga isso? Sobre esse assunto, em março desse ano, o governo federal emitiu uma nota com o presidente Lula se pronunciando, dizendo que não é verdade que ele se apossou de 400 presentes cedidos pela nação. Publicações em redes sociais e notícias de meios de comunicação dão conta do equívoco com base em relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União. Enfim, ele elencou os itens aqui dizendo que isso não é verdade, isso teria sido fake news. Tiago. Só para completar, seriam 520... o presidente Lula devolveu 526 presentes, se eu não estou com o número equivocado, durante o tempo como presidente da República. Nos 2 primeiros mandatos foram devolvidos 526 presentes e os itens que ele levou foram pagos. Inclusive, para ficar claro, isso é uma informação jornalística, é um fato, não é uma criação da cabeça de ninguém. Isso é um fato, então esses dados estão documentados pelo próprio Tribunal de Contas da União. Não estou fazendo defesa de político nenhum aqui, mas a gente tem que colocar os fatos, a gente trabalha com fatos, e os fatos são esses. E já foram colocados não só aqui no Manhã Bandeirantes, mas em outros programas de diversos espectros, de diversos pontos. Então, só para a gente esclarecer, porque essa fake news circula e tem esses dados do TCU sobre a devolução desses presentes. E se ele levou algum presente que não era para ter levado, também descumpriu a lei, tem que ser punido
igualmente, porque a lei é para todos, não para A, não para B. A lista aqui do TCU tem 10 parcelas de R$ 1.774,84, consta no ofício número 358 do ano de 2021 da Secretaria da Presidência ao Tribunal. Tem a lista dos itens aqui que teriam sido pagos pelo presidente Lula. E para fechar, quero agradecer demais aqui a Antonieta, ouvinte do Proença, moradora do Proença. Ela gostou da minha pronúncia do nome da escola em francês. Pronúncia corretíssima, nome da escola, Padre Chabernet, francês perfeito. Parabéns, uma atenção especial ao ouvinte, ao que a Antonieta escreve aqui pra gente. Muito obrigado pelo carinho e eu confesso que eu não sei falar francês, mas a gente se esforça um pouco para tentar chegar perto da pronúncia, viu, Thiago Prudente? Eu tenho que responder isso aí, gente? Pode responder. Depois dessa é tchau, gente. Até amanhã. Porque a gente vai passar do limite aqui. Eu não sei nem falar tchau em francês, então... Até amanhã. Vem aí, Carlos Henrique, no comando do Nossa Área. Em francês, Heitor. Não, Thiago, aí não foi essa amizade. Vamos, em português, saber como Ponte Preta e Guarani se preparam para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã às 10 estamos de volta. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma